Olá, pessoal. Vamos aqui iniciar um seminário para as atividades formativas de verão, organizada pelo nosso querido professor Elael, da coordenação Cosmo do CBPF. A gente vê aqui que já é a 21ª, né? Que Deus continue abençoando para que ocorram muitas outras atividades. O título desse seminário é a proposta de dados abertos. Muito se fala do Open Data do LHC. O LHC é um experimento no CERN. A sigla inglesa significa grande colisor de hadrons. No fundo, são grandes partículas, como, por exemplo, chumbo, próton. E o que está acontecendo é que dados abertos significa que os dados do experimento, do colisor, eles estão sendo disponibilizados gratuitamente. O meu nome é Leonardo. Aqui segue o meu contato para eventuais críticas e sugestões. Então, vamos iniciar. Esse seminário está organizado da seguinte maneira, né? A primeira a gente faz uma apresentação e contextualização, passando as ideias, vamos dizer assim, o cenário do Open Data no contexto da física de partículas, como foi se desenvolvendo e o estado atual do negócio. Em seguida, os principais objetivos e desafios, ou seja, quais são as motivações por trás disso e as dificuldades que estão sendo enfrentadas. Educação científica e formação de recursos humanos, aqui é como trazer o Open Data para o nível da educação, por exemplo, na iniciação científica, na divulgação científica, bem como que a necessidade de você capacitar pessoas para utilizar esses dados. E por último, as conclusões, que é um panorama geral, um resumo das principais mensagens que eu procurei apresentar nesse seminário. Então vamos à apresentação e contextualização. Inicialmente, os artigos eles eram autocontidos. Por exemplo, você tinha uma descrição completa, os métodos, os aparatos, os dados coletados, as incertezas, ou seja, no fundo você era possível a replicação, você checar os resultados, porque você tinha tudo disponível e até eventualmente estender esses resultados. Ou seja, o que eu quero colocar aqui é que existia uma transparência e qualquer um poderia criticar ou jogar o trabalho, porque tinha todas as condições necessárias para isso, né? Só que isso não acontece atualmente. Por exemplo, com as grandes colaborações experimentais, seja aqui a gente está focando no contexto de física de partículas, e com os volumes de dados cada vez maiores, fica difícil você passar toda a informação num artigo. E aqui se coloca um provável perigo à ciência, né? Ou seja, ao método científico. A complexidade da análise, que às vezes é até dividida em pequenos grupos, em etapas, nas colaborações, a gente acaba dizendo que quem é de fora da colaboração não conseguiria reproduzir esses resultados. Evidentemente que quem está dentro da colaboração sabe que os resultados são checados por várias pessoas antes da submissão do artigo, mas quem é de fora fica muito complicado essa checagem, essa replicação. E em 2014, o CERN, que é a sigla em inglês para a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, ele lança o portal, o site do Open Data, que vem justamente para tentar contornar esse obstáculo, né, dos dados. Note que é 2014, né? Já se passou uma década, mas pelo que eu estou percebendo, é mais a partir de 2019 que a comunidade começa a dar uma atenção maior, porque justamente é nessa época de 2018, 2019 que se percebe mais eventos de capacitação, ou seja, uma preocupação de também ensinar as pessoas a utilizar o portal. E essencialmente a ideia do Open Data é você disponibilizar as informações e os dados das colisões das partículas no experimento do LHC, né, o grande colisor de hadrons. Hadrons são partículas compostas de quarks que são ligados pela interação nuclear forte. Por exemplo, nesse experimento, acontecem colisões de íons pesados, como próton, chumbo e outros que tem aí. Historicamente 2014,
O CMS é uma das colaborações do LHC, disponibiliza 27 terabytes de dados, só que note que esses dados são referentes ao experimento de 2010. E posteriormente, em 2016, o CMS também disponibiliza, só que agora 300 terabytes, ou seja, um aumento significativo de dados, compreendendo aquilo que foi medido nos experimentos de 2010 e 2011. Note que 2010 e 2011, então provavelmente eu acho que esses dados contemplam a parte relacionada à descoberta do Higgs, que o Higgs ele foi anunciado pelo Atlas e pelo CMS em 2012. O Higgs é uma parte importante do modelo padrão. Certamente, se foi anunciado em 2012, então as medidas devem contemplar essas de 2010 e 2011. E aqui eu coloco algumas observações, né? A primeira que é essa questão de dados abertos. Em outras áreas da física, como por exemplo na astronomia, os dados já são tornados públicos, só que isso não é uma coisa imediata. Tem um certo período que às vezes a pessoa fala, um período relacionado à parada do experimento, que é justamente quando os experimentais param, e tem o período da análise, pós-experimento. Às vezes também tem um certo tempo de propriedade, ou seja, esses dados têm que ficar na colaboração por um certo período para depois ser divulgado. Isso pode estar relacionado, por exemplo, com a finalização das análises ou até a espera da publicação dos artigos, ou seja, só vamos publicar os dados depois do artigo ser aceito. Além disso, tem alguns dados que, vamos dizer assim, têm uma certa delicadeza, como, por exemplo, os dados que têm um potencial comercial. A política de uso e disponibilização é muito mais complexa nesses casos. Uma segunda observação é que, em nível individual, ou seja, com pequenas colaborações ou até pequenos grupos, né, ainda tem obstáculos para compartilhar e armazenar os dados. Essencialmente, o obstáculo principal é o dinheiro. Dados, você colocá-los em algum lugar, você vai consumir dinheiro, né? Vai ter um gasto, assim. Mas algumas revistas, elas tentam contornar esse obstáculo, que são as revistas de acesso gratuito. Então, assim, mas ainda assim, em nível individual, a coisa tem esses obstáculos. E a terceira observação é que no contexto dos grandes colisores, né, aqui a gente está falando de física de partículas, isso não era comum, né? A disponibilização de dados não era comum. Era uma coisa que começa meio que recentemente, quase que uma década atrás. Mas não, na história, assim, a gente vai perceber que isso não era uma prática. Vamos colocar assim, né? Vamos explicar pelo menos alguns, né? Então, um pouco da história dos outros colisores, né? Historicamente, os dados não foram disponibilizados abertamente ou arquivados de uma maneira adequada para o uso futuro. Não existia assim, uma política muito bem definida para isso. Aqui eu coloquei, por exemplo, no caso do LEP, que é o Grande Colisor de Elétron-Pósitron, que funcionou entre 1989 e 2000, sendo depois substituído pelo LHC, que aproveitou alguns túneis, essas coisas. Os dados eles foram parcialmente gravados. No caso do Tevatron, que seria o segundo colisor mais potente, do Fermilab, que funcionou em 1973 até 2011, nesse experimento tinha colisões de próton e antipróton, os dados não foram bem arquivados. Então acabou que se perdeu um pouco isso para o futuro, né? E aqui a gente tem que colocar essa observação, né? O elétron e o pósitron são partículas elementares, sendo o pósitron antipartícula do elétron. Mas o próton ou o antipróton são formados por quarks, ou seja, o próton ele não é elementar. Então aqui fica claro, por exemplo, no LEP você tinha colisões de elétron e pósitron, primeiro que eles são mais leves, e as colisões seriam, por exemplo, os mais simples, né? Já que você tem colisões de partículas elementares, as medidas eram mais precisas, chegava até na faixa de energia dos 200 GeV, gigaelectronvolts.
Se a gente fizer, por exemplo, uma comparação com o LHC, o LHC chega até TeV, então uma quase 1000 vezes maior que o LEP conseguiu chegar. Então o LEP tinha uma colisão, de maneira grosseira falando, mais limpa, então era até possível você ter uma gravação de dados. Alguns dados foram gravados por causa dessa até simplicidade. Agora, no Tevatron, a gente tem colisões de próton e antipróton. O próton, por exemplo, formado por quarks U e D, ele já é muito mais pesado. A massa do próton é aproximadamente um pouquinho mais de 1.800 vezes a massa do elétron. Então, é muito mais complexo. Você tem uma colisão de, por exemplo, próton-próton, colisões de partículas não elementares e partículas pesadas. Isso é muito mais complexo. Então, aqui se explica também por que que nessa época não se conseguiu colocar os dados bem arquivados. E além disso, no Tevatron chegava a energias na faixa do tera electronvolts, que é 10 na 12 electronvolts. Então fica claro assim que a complexidade que é você gravar dados envolvendo colisões de partículas não elementares e pesadas. Aí a gente entende por que que no LEP se conseguiu gravar alguma coisa, no Tevatron ainda tinha essa dificuldade. Embora o Tevatron trouxe resultados bem significativos assim, né? Nessas colisões de íons pesados, por exemplo, em 95 foi feita a primeira observação do quark top, né, em aceleradores. O quark top tem massa na faixa de 170 GeVs, né? Resultados interessantes. Mas, como a gente tem que colocar assim, não havia uma política bem definida. Falei, vamos gravar os dados para serem utilizados no futuro. E começar a explicar os níveis de armazenamento dos dados. Você tem essencialmente 4 níveis aqui. O primeiro, nível 1, são os dados comprimidos. Esses são os dados associados aos artigos publicados. Ou seja, são os dados necessários, assim, aqueles que foram utilizados nos artigos. O segundo nível são os chamados dados simplificados, no sentido que eles são voltados para divulgação científica ou exercícios de treinamento, como por exemplo no caso do Masterclass, que eu vou comentar mais adiante. Já são dados mais fáceis, já bem trabalhados, mastigados, para que ser utilizado num cenário mais simples. O terceiro, os chamados dados de reconstrução dos eventos que ocorreram nos processos de colisões. Aqui também pode-se colocar simulações numéricas e bem como as análises feitas pelos programas. Ou seja, aqui contempla a análise completa, né? Vamos dizer assim. Então, aqui, se alguém realmente quiser fazer uma reprodução do que se foi feito no artigo, aqui você tem todas as condições, né? Está bem explicado qual foi o programa que se utilizou para fazer aquela análise, bem como as comparações com as simulações numéricas, assim por diante. E o nível 4, que o maior refinamento, seriam contemplando todos os dados do nível 3, e ainda assim acrescenta alguns dados potenciais que são chamados dados experimentais brutos. São aqueles que não passaram por nenhuma, vamos dizer assim, estatística, aquele dado que realmente a pessoa acha que, olha, esse dado pode por futuro ter algum potencial de ter alguma descoberta de alguma coisa que a gente ainda não fez nenhuma análise específica e também nenhuma análise estatística, por exemplo. Então, esses dados brutos é claro que dados, disponibilizar dados custa dinheiro. Então, ao se colocar dados no nível 4, a pessoa já olha, vamos ver quais são os dados potenciais, né? Não são todos os dados brutos que são colocados, mas aqueles que se acredita que possa ter alguma importância no futuro. Essas aqui são as referências que eu utilizei para essa parte de apresentação e contextualização, que essencialmente são blogs, postagens e reportagens, são coisas mais simples que ajudam nessa introdução assim do Open Data, né? Por exemplo, nesse artigo de Wiley,
O LHC Educação, note que é um artigo de 2009, isso mesmo antes do lançamento do portal do Open Data, que foi em 2014. Mas ele já falava, olha, o LHC tem uma preocupação com a educação. E é interessante que ele levanta, por exemplo, visões críticas, né? Uma certa oposição. Ele fala, olha, ele comenta muito da questão da ciência dura, né? Que é a física, a astronomia, que quer entender a estrutura da matéria e do universo, mas ele coloca alguns questionamentos muito interessantes. Por exemplo, primeira questão, o uso da tecnologia para melhorar a efetividade do processo do ensino-aprendizagem. Será que, nesse caso, olha, você está conseguindo cumprir essa missão? A segunda questão é um conteúdo interativo e de baixo custo. E a terceira, a capacitação dos educadores. São as questões que ele coloca realmente para você atingir o público-alvo. Seriam três questões importantes. Certamente, para você conseguir essas questões, tem que ter a entrada da universidade ou do instituto de pesquisa. Precisa apoiar essas questões, né? Só a escola em si seria muito difícil, né? Esse segundo do Cartigli, na Physics World, ele comenta em 2013, mas aqui já estava já realmente já com a história de que a não disponibilização dos dados poderia gerar um perigo à ciência, como eu comentei com relação ao método científico. Então, aqui ele fala, ele aponta as necessidades de você introduzir novas ferramentas, tecnologias para compartilhar os dados em repositórios online. Nesse de Gallagher, que é realmente é o comentário, né, que o CERN faz as primeiras publicações dos dados do experimento do LHC, ele comenta, a maior expectativa é que esses dados possam ser reanalisados no futuro e a maior expectativa é, de fato, possíveis descobertas serem validadas. Depois do Cartwright, ele coloca o estado da arte, né, na física, na astronomia, no nível individual. Ele comenta também a questão do archive, que é um repositório online que você coloca os artigos, os rascunhos iniciais dos artigos, o quanto isso é importante para a ciência, uma ciência aberta. A necessidade de você reconhecer e dar créditos para aquelas pessoas que compartilham os dados. Você tem que também valorizar esse cientista, né? Depois o de Jaynes, que ele comenta mais os custos do Open Data, um artigo de 2015. E ele fala, além dos custos, você tem uma necessidade de mudança cultural e científica, né? Ele critica bastante a questão que será que as agências de fomento, aquela que dão as bolsas para os pesquisadores, vão apoiar projetos para revalidar resultados do LHC? Então tem que também ele coloca esse ponto. Tem custos, mas também tem que ter uma mudança, uma posição, né? Uma mudança cultural, científica para seguir em frente. Esse do Stressler, que eu acho que é o mais detalhado de todos, que é um dos principais que eu utilizei aqui. Ele fala muito sobre as importâncias, os desafios para a comunidade, as histórias dos outros colisores, mas claro, no nível de uma reportagem introdutória. Já é um artigo de uma reportagem de 2019. Passemos agora para a questão dos principais objetivos e desafios. A segunda parte, né? Comecemos destacando os principais objetivos. Primeiro, legado científico. A gente tem que ter em mente que pode demorar décadas para a construção de um outro colisor de partículas mais potente que o LHC no caso, né? Então, tudo indica que os resultados hoje do LHC, ele será o estado da arte da física de colisões de íons pesados, quando colisão de próton-próton, colisão de próton-chumbo, chumbo-chumbo. Então, isso que está sendo feito agora vai ser o estado da arte no futuro, até que seja feito um outro colisor, que está cada vez mais caro você construir um colisor, né? A segunda é a expectativa de se observar futuramente algum novo efeito, nova partícula, com os dados arquivados agora.
Então, essa, de fato, é a maior expectativa, você descobrir uma nova física, que hoje o pessoal não está vendo. A terceira, a importância de trabalhar com os dados reais, ou seja, os dados que são medidos no experimento, e compará-los com os dados de simulação, porque normalmente os dados de simulação que você faz no computador são coisas que têm, às vezes, muitas aproximações, tem muitos métodos por trás, tem limitações. Então, trabalhar com os dados reais é importante. Quarto, estimular investigações de outros pesquisadores, por exemplo, de fora das grandes colaborações. Uma vez que os dados estão disponíveis gratuitamente para todos, a ideia também é que outros pesquisadores possam utilizar esses dados, não necessariamente só aqueles que estão na colaboração. Eu até coloquei aqui, né, quarto, mas na verdade seria o quinto, a possibilidade de replicação e revalidação de alguns resultados do LHC no futuro. Ou seja, replicação, quando se coloca em revalidação, é você talvez fazer a coisa com outros métodos e estatísticas diferentes que estão sendo desenvolvidas. Então é importante você talvez revalidar esses resultados de agora e, de uma certa maneira, conservando o método científico, possibilitando até a exposição de eventuais fraudes ou uma manipulação indevida dos dados. Claro que isso acho que certamente deve ser raro de acontecer, mas você tem pelo menos uma transparência para ter a checagem. A formação de recursos humanos, por exemplo, desde a iniciação científica até a pós-graduação, isso aqui vai ser uma consequência dos eventos de capacitação e da necessidade de trabalharmos com os dados reais. Então, há essa preocupação, vamos formar recursos humanos que saibam utilizar esses dados. Não é tão simples, né? Seis, contribuição para a divulgação científica. Isso a gente vai abordar com mais detalhes mais para frente, mas também tem esse objetivo. Em seguida, geração de novo conhecimento. Aqui você tem um grande volume de dados, muitos dados sendo disponibilizados. Então, há a necessidade de também se desenvolver novas técnicas, novas ferramentas para armazenar isso. Então, aqui tem uma espécie de intercâmbio, interdisciplinaridade com outras áreas de tecnologia da informação, Big Data e assim por diante. E a última, assim, que a gente coloca, dos principais objetivos, é você estimular a ciência aberta, que é uma questão muito importante, que é a transparência das análises, você assegurar o método científico. A gente vai, se fala muito, por exemplo, de Open Science. Então, o Open Data é uma parte da ciência aberta. E aqui eu coloco algumas observações. Primeiro, alguns autores até colocam o Open Data como um novo paradigma, um padrão a ser seguido na ciência. Que você tem a teoria, o experimento. Em algumas épocas da história, esse um e 2 ele se inverte, né, a ordem. Às vezes vem primeiro o experimento, depois a teoria. Agora, normalmente, está vindo a teoria e depois o experimento. Tem também, às vezes, a comparação com a simulação numérica. E o pessoal está colocando um quarto paradigma aqui, que é o Open Data, você colocar todos os dados abertos. A segunda observação é que o Open Data ele pode ser visto como um refinamento do Open Access, que é o acesso gratuito. Daí eu coloco assim, o Open Data fornece os artigos e todos os dados e informações. E o Open Access você tem os artigos acessíveis de modo gratuito. Por exemplo, tem o repositório online Archive, que é onde você coloca o chamado pré-print, a versão inicial do artigo, um rascunho, que isso é disponibilizado pelos autores. Então, o Open Data pode ser uma espécie de refinamento disso, né? De você, além de fornecer os artigos, você fornece os dados e informações, as informações relacionadas ao experimento, aos dados, como os dados foram manipulados e assim por diante. E passemos agora à questão dos desafios e dificuldades, né? Primeiro, a complexidade dos processos
e volume de dados. Complexidade é porque você tem várias partículas produzidas em quase todas as direções. Você tem colisões de íons pesados, isso pode produzir um zoológico de partículas. Esse zoológico pode ser espalhado em várias direções. Volume de dados cada vez maiores. Exemplo, até coloquei aqui um exemplo do chumbo, né? O PB. O chumbo, no caso mais estável, ele tem 82 prótons, o núcleo dele, e 126 nêutrons. O próton é composto do. Cada próton é o quark UU e D. O nêutron UDD. Então você tem 82 e 126, você está trabalhando com inúmeras partículas aqui. Então imagina o que seria uma colisão de chumbo-chumbo, né? Em altas energias de tera-eletronvolts, pode produzir várias partículas. Então é complexo o processo. O segundo, os detectores têm forma complexa, eles não são uniformes. Por exemplo, no caso do CMS, ele é uma formato de um cilindro. E também tem regiões com limitações, tem regiões de pontos fracos, vamos dizer assim, onde tem partículas que nesses pontos fracos as partículas não são detectadas. Tem fios, tubos, etc. Então, o detector em si, ele não é um detector uniforme perfeito, ele tem as suas limitações. Terceiro, o processamento de dados e a estatística estão em constante aprimoração. Então, isso acaba colocando novos detalhes sofisticados, que tem que entrar o pessoal da tecnologia de informação, do Big Data, do aprendizado de máquina. Então, tem uma série de coisas aqui que estão sendo aprimoradas em constante aprimoração. E aqui eu coloquei uma outra observação que vale a pena comentar. 99,9% dos dados acabam sendo desconsiderados, ou seja, você acaba desprezando esses dados, porque só aqueles que satisfazem as condições do chamado filtros, os triggers, só esses dados que passarem por esse filtro, eles serão gravados. Aqui esses filtros podem, por exemplo, ser restrições, cortes, na restrições na energia da partícula, no momento transverso, na massa invariante, restrições na pseudo-rapidez. Então, tem uma série de condições aqui que você fala, só vamos gravar os dados que satisfazerem essas condições. Isso acaba desconsiderando 99,9% dos dados. Uma outra questão que vale a pena comentar é que esses filtros, eles são ajustados regularmente com as mudanças das condições experimentais, que é uma outra problema que você tem que dizer, olha, qual era o filtro quando eu realizei aquela medida. Sem essa informação do filtro, a gente não consegue entender e analisar os dados. Você precisa deixar bem claro exatamente todos os filtros que você utilizou naquele experimento, naquela época e assim por diante. Quinto, organizar toda a informação necessária para entender os dados na plataforma Open Data. Ou seja, isso também não é fácil. Você organizar uma plataforma que contenha todas as informações, as condições experimentais, os filtros, as versões do software. Isso aqui é importante, né? Qual era, por exemplo, a versão do Python que você utilizou naquele momento? Isso tem que ser colocado, né? Que talvez o Python que você tem agora seja mais atualizado e pode ter incompatibilidade. Então, tudo isso é extremamente importante para alguém utilizar isso no futuro, porque a ideia é, vamos colocar os dados, mas talvez as pessoas que vão utilizar esses dados no futuro não tenham acesso aos pesquisadores da colaboração atual. Talvez eles até estejam aposentados daqui a algumas décadas. Então, essa informação é importante. Qualquer informação que você esquece, ela pode acabar tornando os dados inúteis ou até obscurecer algum efeito de nova partícula. Então, tudo isso de você ter que organizar, isso exige tempo e recursos humanos. Às vezes, recursos dos pessoas que estão fazendo, ao mesmo tempo que eles estão fazendo os experimentos, estão tentando organizar a plataforma. E o sexto, a necessidade de eventos, cursos, mini-cursos, workshops. Isso é importante, porque você precisa capacitar as pessoas, né, para elas entenderem como usar a plataforma e interpretar os dados, né? Não é simplesmente pegar uma pasta e descompactar. A leitura não é tão simples, exige um conhecimento de programação,
de detectores, de física de partículas. Isso aqui é até extremamente importante para o pessoal que está organizando a plataforma do Open Data dar um feedback de pesquisadores de fora das colaborações. Ou seja, alguém que está de fora fala, olha, eu acho que talvez nessa plataforma você precisava especificar melhor esse contexto, né? Então, isso é importante, né? A necessidade desses eventos. E aqui está algumas referências que eu coloquei no contexto de física de partículas, que é a primeira, do Diaconu e outros autores, que está nesse archive. 09120255, que ele coloca a preservação de dados em física de altas energias. Aqui, essencialmente, ele coloca a política de preservação de dados, que existem períodos de embargo, licença, reuso, ou seja, os dados não são disponibilizados de maneira imediata, né? A gente viu que em 2014 lançou os dados do experimento de 2010, então tem uma política por trás disso, bem como os níveis de armazenamento que eu coloquei. Segundo esse artigo de Basaglia e outros autores, novamente, a preservação de dados em física de altas energias foi publicado nessa revista European Physics Journal. É um artigo recente, coloca aqui, né, de 2023. Ele coloca um panorama geral e mais atualizado. No fundo, ele segue a mesma linha do artigo anterior, só que agora é atualizado, né? Esse aqui é o Hall e outros autores, que é a primeira experiência com Open Data, ou seja, com o portal do Open Data, um artigo publicado o capítulo 8 desse livro aqui, Inovação Digital de 2019, e eles fazem uma descrição bem interessante a experiência que eles tiveram com o portal e a plataforma, só que aqui é aquela plataforma da versão de 2014, com os dados do CMS de 2010. Então explica bem assim as primeiras experiências que ele tem, e aqui já de uma maneira muito mais mastigada, né? Já é um capítulo de livro. Esse outro artigo aqui final, Hertrich e Thiessen, que se comenta os serviços de citação de dados, né? Então aqui entra uma questão importante também, que é sobre as chamadas livrarias digitais, né? Que para você colocar os dados tem que ter uma livraria, né? E como que esses dados, os níveis que são compartilhados, e uma coisa mais importante é como citar os dados, né? Como armazená-los, de uma certa maneira, vai na direção de estimular o Open Data. Em seguida, artigo de Caldeirão e outros, ele coloca, né, as questões das ferramentas que estão por trás do, do negócio, né, da plataforma. Então, se fala, por exemplo, as ferramentas, os programas, como analisar os dados. São artigos mais de ensinar, né, como se utilizar, né. E o outro, do Cotton, novamente, Open Data e análise de dados, no experimento do LHC, ele segue a mesma linha do anterior, que é uma análise da plataforma, assim, né? Explicando a plataforma, quais são as ferramentas, o que que você precisa fazer para analisar os dados. Tanto que eles foram publicados na mesma revista, né? E no mesmo volume. O artigo de Sincon e outros autores, que é o Open Data, é, reprodução, né? É um caso de estudo que eles fizeram dos dados abertos do CMS. Esse eu acho que ele coloca com mais detalhes a informação e como utilizar a informação e os dados para a reprodução dos resultados dos artigos, né? Mais recente, de 2020. Segue a linha dos outros, mas aqui realmente ele entra com mais detalhes para a gente realmente utilizar, ó, e reproduzir os resultados dos artigos. Aqui eu tenho que colocar uma observação importante, é que já existem trabalhos de pesquisa. Pesquisa utilizando os dados reais ou as de simulação do Open Data, que o Open Data ele está tendo uma outra política também de disponibilizar os dados de simulação.
Então, já existem trabalhos de pesquisa com Open Data. Nesse seminário, eu estou fazendo algo mais simples, que é uma introdução. Então, eu não estou colocando esses trabalhos de pesquisa, mas já existem sim. Inclusive, a maior expectativa do projeto do Open Data é você fazer novas pesquisas com Open Data. Por exemplo, pesquisas com jatos, onde você tem certas distribuição de partículas, às vezes medidas de revalidação de resultados anteriores, isso já está acontecendo, já é uma realidade. Outra questão é a que eu vou colocar aqui são outras referências. Agora a gente estava focando no contexto de física de partículas, mas a gente comentou que gera uma política na área da astronomia e astrofísica. Em que você tem um artigo de Valles Neri e outros autores, que é da colaboração LIGO, né, dos Estados Unidos. Então, eles também têm essa questão de Open Science, de disponibilizar os dados. Então, nesse artigo você vai encontrar uma introdução, os planos, as missões, os tutoriais para você utilizar os dados, as ferramentas, os programas. Seria o análogo do Open Data, só que no contexto dessa colaboração do LIGO, que é a colaboração que foca nas ondas gravitacionais, né? Até pelas siglas aqui, né? Em laser, interferômetro e ondas gravitacionais. E tem esse outro trabalho, a Abbott e outros autores, que é do Open Data, só que aqui já contemplando inúmeras colaborações, a do LIGO, Virgo, Cagra e GEO. O LIGO nos Estados Unidos, o Virgo na Europa, o Cagra no Japão e o GEO na Europa. Então aqui tem uma série de dados, um artigo bem recente de 2023, onde eles disponibilizam os dados abertos relacionados a 2019 e 2020, ou seja, os experimentos que foram relacionados nessa época, 2019 e 2020, das observações astrofísicas, ou seja, os detectores de ondas gravitacionais, de várias colaborações junto com as análises, tutoriais e programas. Isso aqui é só para a gente colocar também um exemplo em outras áreas. Vamos colocar, então, agora iniciar uma outra parte, que é a questão da educação científica e formação de recursos humanos. Então, continuando, após uma pausa para a hidratação, né? Vamos entrar na questão da educação científica e na formação de recursos humanos. Primeiro, a observação que eu coloco é que o CMS ele tem procurado também disponibilizar os arquivos de simulação e comparar diferentes técnicas e métodos efetivos. A gente coloca, existe uma complexidade dos dados, não são simples a leitura deles, extrair informação também é difícil. Isso claramente coloca uma necessidade de capacitação, de cursos, workshops, e essa capacitação ela contempla a parte da teoria, a fenomenologia, a parte experimental e claro, a programação. É que você tem, né, vários objetivos. Primeiro, capacitar outros pesquisadores de fora das grandes colaborações para utilizar o portal Open Data. Porque você tem várias alternativas. Por exemplo, a primeira alternativa, que atualmente na verdade, é pouco realística, é aquele pesquisador, juntar-se temporariamente a uma colaboração experimental e realizar a pesquisa na presença de pessoas qualificadas. Mas é difícil, às vezes, você entrar na colaboração e convencer os experimentais a fazer a tua pesquisa. Talvez isso seja para o futuro. A segunda alternativa é o que mais está acontecendo, é você realizar a pesquisa sozinho no seu grupo e aprender a utilizar e analisar os dados reais. Evidentemente que essa segunda alternativa vai levar mais tempo, mas já existem workshops e cursos para fazer isso, para capacitar isso. E a terceira, que normalmente é o que está acontecendo mais, atualmente a mais simples e comum, é a trabalhar com os dados de simulação numérica, porque eles têm mais aproximações, limitações, é o que o pessoal costuma fazer mais. Só que, evidentemente, tem menos impacto que os dados reais. Mas o CMS já disponibiliza os dados de simulação também.
Bom, a segunda parte é orientar estudantes de iniciação científica em projetos relacionados ao Open Data. Evidentemente que isso é extremamente interessante, porque os estudantes de iniciação científica agora serão os nossos pesquisadores do futuro que continuarão e estarão aptos a utilizar os dados do Open Data com propriedade, né? Isso significa recursos humanos e, além disso, trazer críticas construtivas sobre a organização da plataforma. Ou seja, as pessoas de fora criticando, estudantes de iniciação científica trabalhando, falaram, talvez essa parte não está faltando alguma informação, não estou conseguindo rodar esse programa e assim por diante. Vai trazer críticas para construir melhor a plataforma, que vai ser um legado para o futuro, né? Um legado científico. Fazer isso agora, eu coloco até destaque agora mesmo, é extremamente importante, pois algumas questões precisam ser respondidas, ou seja, precisa dar um feedback enquanto a plataforma está sendo organizada, depois que mais para frente talvez seja tarde, né? E talvez os dados sejam inúteis se não tiver todas as informações. E as questões a serem respondidas, eu coloquei essencialmente essas três. Primeiro, a plataforma do Open Data está bem organizada? Você está entendendo como tirar as informações dos processos, dos programas? Ou seja, as informações, os processos, os eventos que foram medidos, quais detectores, as limitações dos detectores que foram colocados, os filtros, os programas que analisou os dados estão devidamente descritos. Se estiver faltando alguma coisa, é bom relatar agora. Por exemplo, qual era a versão do programa utilizado naquela época? Terceiro, os dados estão bem arquivados e compactados, talvez essa seja uma das grandes dificuldades, né? Os programas estão rodando, executando bem, os gráficos estão saindo. Essas três são questões, contribuições relevantes para a comunidade. E a primeira observação, né? O Open Data do LHC será um legado científico para as novas gerações e talvez essas novas gerações elas não tenham acesso aos recursos humanos atuais. Como eu comentei, o pessoal que organizou inicialmente o Open Data, talvez, e os experimentais, talvez estejam aposentados, né? Então você tem que também garantir que o Open Data tem todas as informações, né? A segunda observação, o sucessor do LHC poderá levar décadas para ser construído. Assim, os dados atuais, eles serão o estado da arte por um longo período. Principalmente na física de átomos, o pessoal, os pesquisadores tendo apenas esses dados reais ou os de simulação para trabalhar e investigar. Porque provavelmente um experimento mais potente que o LHC não vai ser realizado tão cedo, né? O FCC o futuro colisor circular, que é uma das propostas de sucessor do LHC, pode demorar 30, 40 anos, né, para ficar pronto. Daí eu coloquei assim, por exemplo, vamos tentar aqui colocar alguns dos eventos que eu percebi que estão ajudando nessa capacitação, né? E aí você coloca no site dos eventos, se colocar no Google lá, CMS Open Data Workshops. Em 2020, 2023, se começou a começou a realizar esses eventos, que é uma daqui que eu coloco, né, 2020. Então, a partir disso, se percebe que há uma preocupação maior com a capacitação. O portal foi lançado em 2014, mas aí agora que é mais recente que se tem preocupado, olha, a gente precisa realizar esses eventos, precisa ter esse feedback das pessoas. E aqui nesses eventos você vai encontrar de maneira bem didática, introduzir as principais ferramentas necessárias do Open Data. Por exemplo, se você for na sessão de pré-exercícios, essa é uma sessão muito interessante, vai ter questões do Linux, GitHub, Python, Docker, Root. São coisas que você, talvez alguns aqui não ouviu falar, mas são ferramentas, programas extremamente importantes, né? Você saber comandos básicos do Linux no terminal. Então, aqui eles ensinam de maneira para quem às vezes não sabe, está aqui, né? Segue o caminho que eles colocaram, né? Tá bem didático. GitHub, uma plataforma para você armazenar e colaborar as ferramentas. Python, uma das linguagens de programação. Então, aqui tem introduções ao Python.
O Docker, né, os chamados containers, né, é também importante. O root, para você, um dos principais programas de análise de dados utilizado pelo CERN. Então, o root, o Docker, tudo isso daqui vai ser importante, e outras ferramentas também, né? O Docker, no caso, os containers com os códigos, as bibliotecas, o sistema operacional que foi utilizado e assim por diante. Então, tudo isso, eles colocam bem na seção de pré-exercícios. E eu recomendo, assim, se alguém quiser iniciar essa discussão, dar uma olhada nessa parte, assim, vai ajudar bastante. Vale a pena ressaltar também que o CERN realiza o Summer Students, que é vários cursos que sempre tem no cursos de verão no CERN, e tem vídeos gravados, né? Se você colocar no Google, você vai encontrar os links. Daí contempla física de detectores, estatística de análise de dados e assim por diante. Então tem bastante cursos de teoria experimental, de astrofísica e assim por diante. Destaco também o site do Professor Global, que tem vários cursos de física de partículas, com discussões do modelo padrão e suas extensões. Na minha opinião, no caso, o Professor Global, na parte teórica, eu acho melhor que o do CERN. Então é interessante combinar o do CERN e do Professor Global, que você consegue ter um bom acesso à parte teórica e aqui ter um bom acesso na parte experimental e fenomenológica. Acho que os dois se contemplam assim, pode ajudá-los. Uma outra observação, vale a pena ressaltar que o CERN já possui eventos voltados para divulgação científica e educação, por exemplo, o Masterclasses, o Beeline for School. Nesses dois artigos de Watanabe e outros autores, você vai encontrar uma descrição do que é o evento do Masterclass. Eu já tive a oportunidade de participar desse evento organizado no CBPF. É um evento mais de curto prazo, né? Alguns dias, tá? No máximo uma semana. E aqui eles explicam, né, o que que a gente pode aprender do evento Masterclass que tenta assim procurar apresentar os experimentos do CERN para estudantes do ensino médio, com palestras, reconstrução de eventos, análise simples de dados, palestras de física de partículas. Então são bem descritos nesses artigos da Revista Brasileira de Ensino de Física, um em 2014 e um em 2016. Nesse caso, acho que era um evento que foi organizado na USP e qual era o papel na educação, e aqui sobre o evento na USP junto com a Federal do ABC. Aqui vendo mais a questão do papel dos professores, né? Mais voltado ao ensino aqui, ao ensino, à pesquisa em educação, assim. Então, são dois artigos que quem quer entender melhor como é a visão do Masterclass no seu papel na divulgação e educação científica, eu recomendo esses dois artigos da Revista Brasileira de Ensino de Física. Tem outros agora com relação ao Beeline, que eu também tive a oportunidade de participar, no CBPF. Eu vejo o Beeline como uma espécie, algo mais, vamos dizer assim, médio e longo prazo. Então, talvez um semestre, né? Nesse artigo de Joss e outros autores, você tem uma explicação, né? Qual é a competição do Beeline? É uma descrição completa, vamos dizer assim. O evento ele inicia em 2014, essa competição. Daqui ele explica quais são as etapas, o impacto nas escolas, nos vencedores, quais foram os frutos disso daí. Essencialmente, no Beeline, você forma uma equipe. Essa equipe ela é composta de estudantes do ensino médio, com seus professores, e às vezes pode ter a entrada de pesquisadores de institutos de pesquisa. E eles propõem um experimento ou uma investigação, e os vencedores eles vão para o CERN realizar o experimento. Então, muito interessante aqui. Quem quiser ter uma ideia do que é o Beeline, nesse artigo de 2017, ele explica em detalhes. Aqui, esse artigo também eu acho muito interessante, que é do Bromfield e outros autores, que é testando a validade do fator de Lorentz. Aquele fator que é o gama, né? Que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, onde v é a velocidade
e c é a velocidade da luz. É o fator gama e o fator de Lorentz. Esse aqui é um projeto que foi um projeto vencedor do Beamline, que acabou virando um artigo na Physics Education, artigo de 2018. Para a gente ter uma ideia assim do que é um trabalho vencedor, né? E aqui eles analisaram o projeto, uma medição, testando o fator de Lorentz em taxa de decaimento de pions. Nesse outro artigo de Aretz e outros autores, é muito parecido com o artigo de Joss, ou seja, é uma descrição do projeto Beamline, só que aqui ele é mais recente, né? O artigo de 2020. Então aqui ele já apresenta até com mais detalhes quais são os instrumentos que estão disponíveis para o estudante realizar o experimento no CERN. Então, se alguém está com a visão de seguir esse projeto, esse artigo vale a pena dar uma olhada. Seguido, o artigo de Boselli, entre outros, a perspectiva dos professores com relação ao CERN Beamline for School Competition, ou seja, qual foi o impacto na formação dos professores nos estudantes, um artigo bem recente, de 2022. Esse aqui é um artigo mais voltado na área da educação. Bom, vale a pena comentar aqui é que eu realmente procurei, mas eu não encontrei algum artigo do Beamline for Schools na Revista Brasileira de Ensino de Física. Pode ser que eu tenha acabei esquecendo de alguém, acabei cometendo um erro, mas eu acho que talvez valeria a pena o pessoal da educação fazer um artigo, como por exemplo foi feito no caso do Masterclass na Revista Brasileira de Ensino de Física. Pois eu vi que tem diferenças entre o Beamline e o Masterclass. Eu acho que o Masterclass ele vai mais de curto prazo, enquanto o Beamline médio e longo prazo. Eu talvez não tenha competência para fazer um artigo na área de educação, mas eu acho que valeria a pena, assim, a gente ter um análogo desses trabalhos aqui nas nossas revistas brasileiras. Seria um prazer dar uma lida, né? Mas se alguém fez, por favor, me manda o trabalho que depois eu coloco uma errata, né? Aqui são as referências que eu coloco voltadas para a iniciação científica e Open Data. Nesse primeiro artigo, usando os dados do CMSS para a educação, né? Eu acho que esse artigo aqui, 2020, aponta alguns aspectos para melhorar o uso dos programas. Então, vai ajudar assim, a dar usar os programas não é tão simples, então aqui ele dá umas dicas interessantes. Mas sempre, né, visando aquela pessoa que está fazendo uma iniciação científica nessa área. Esse artigo de Akgün, numa revista turca, ele fez um estudo do Higgs, né, com os dados do CMS Open Data, né, porque o Higgs foi anunciado em 2012, então o Open Data de 2010, 2011, que de fato contemplou algumas questões do Higgs, né. Então aqui ele faz como se fosse um projeto de iniciação científica, ele mostra, vamos utilizar os Open Datas. Primeiro ele faz uma análise do espectro de dois muons e seus decaimentos em outras partículas, e depois ele acaba pegando o setor do Higgs, né, o decaimento do Higgs em dois towns, em dois leptons, né. Então é um trabalho interessante assim que contempla a iniciação científica. E esse outro trabalho aqui, terceiro, de Ku Karchuk e outros autores, é um trabalho recente, de 2023, que é bem instrutivo. Eu achei que motivado para você realmente ajudar na formação acadêmica de estudantes da iniciação científica que querem trabalhar com Open Data. Então, aqui, de fato, é usando os dados experimentais do CERN no processo de estudo de física de partículas elementares. Bem recente, vale a pena quem está trabalhando na iniciação científica com Open Data. Vamos para outras referências da educação e Open Data, ou seja, o Open Data como uma ferramenta para a educação, não necessariamente na física de partículas. Aqui eu estou apontando discussões mais amplas, que vão na área da educação. Eu coloquei apenas algumas, existem muitas referências. A primeiro, o livro Atenas e Habermas, que são os editores que fizeram, eles colocaram Open Data como uma
fonte, um recurso educacional, vamos dizer assim, aberto. Então, nesse livro tem vários estudos de caso que eles colocam como uma prática emergente, com discussões mais amplas, incluindo outras áreas, área social, área econômica, programação. Então, eles colocam, olha, vamos, talvez o Open Data pode ser explorado mais além do que a gente imagina, para a educação. Agora, aqui um artigo do Coglan, o uso do Open Data como material para aprendizagem, vamos dizer assim. Um artigo que coloca bem os desafios, as motivações, a incorporação de novas tecnologias e Open Data na educação. O pessoal que faz pesquisa em educação, que se preocupa, né, com ensino-aprendizagem, esses trabalhos podem ser uma boa linha. Rodrigues e outros autores, Open Data na alta educação, vamos dizer assim, aqui ele coloca mais é um capítulo de livro de 2020 e coloca ele faz uma revisão da literatura de várias referências voltadas para a educação na ciência aberta, ou seja, utilizando Open Data, mas aqui quando ele coloca mais na questão da universidade e transparência em governos. Da observação, outras referências, elas podem ser encontradas nas citações dos livros e artigos. Aqui eu só estou fazendo um pequeno comentário, só apontando, olha, o Open Data pode ser mirado para outras direções, né? Ou seja, só quero apontar que existe outras discussões do Open Data na educação. Um outro slide muito interessante, que agora vamos tentar sair um pouquinho, extrapolar um pouco para outras áreas, né? Além da física. Coloquei esse artigo aqui de Ruija e outros autores, que é o Open Data associado à democracia, né? Um artigo bem interessante, recente, 2024, que aponta a questão da transparência e capacitação. No fundo, o que esses autores fizeram é um trabalho na área humana social, é um estudo de caso que eles fizeram na Holanda, na qual eles pegaram, capacitavam as pessoas de um bairro, de uma certa região lá, para utilizar e interpretar os dados que que o governo disponibilizava, e isso como sendo um processo para melhorar a democracia. Evidentemente que não tem como aqui a gente não falar não esquecer do Paulo Freire, né, que é a educação como libertação e revolução. No fundo, a gente pode colocar assim, por exemplo, os portais de transparência de gastos que a gente tem do nosso governo. Tem os portais, mas sabemos utilizá-los? Então, aqui ele coloca bem essa questão, né? Não adianta apenas você ter os dados se você não capacita as pessoas para utilizá-los. E a capacitação pode ser um processo de melhorar a democracia. Aqui, então, outras referências podem ser encontradas nesse artigo. Nesse outro trabalho, o Open Data, que é uma questão mais crítica, que é o Open Data e como que isso pode ser mecanismos de inclusão e exclusão. Também um artigo recente, de 2023, que vai mais na parte socioeconômica, né? Aqui a gente vai ter discussões mais amplas. Social, econômica, política, estrutural, relacionado ao Open Data. Então, tem também o viés do Open Data com relação às transparências de governos, né? Vale a pena a gente. Não vou entrar em detalhes, mas pelo menos eu estou comentando isso, né? Observação, né? Isso também é uma coisa muito importante e interessante, que é a implementação do Open Data, ela tem, de uma certa maneira, revivido uma discussão muito mais ampla do que que eu imaginava, que é a discussão da ciência aberta. Você vai falar muito, se coloca de Open Science. Que foi até na preparação desse seminário eu acabei chegando ao conceito do Open Science. Eu gostaria até de amadurecer mais as ideias e posteriormente fazer um outro seminário de Open Science, só que com mais calma, né? Que a gente tem que o Open Science contempla várias coisas. Uma delas é o Open Data. Depois tem Open Journal e assim por diante. Tem uma série de outras coisas assim. Então, o Open Data é uma coisinha dentro de outro mais amplo que merece ser discutido, né? Inclusive, Open Science é até discutido em documentos da Unesco, né? Que a Unesco é as nações.
o órgão, vamos dizer assim, que coloca recomendações para a educação, para a ciência, para a cultura, né? Então isso não é algo assim que a gente pode ignorar. Tem que ter uma discussão que eu vou fazer não nesse seminário, mas se Deus quiser em outro. As conclusões: o Open Data está começando a ser uma realidade na física de partículas, ou seja, foi início em 2014 no caso do LHC, mas a gente percebe que em 2019 começa a ter mais eventos de capacitação, existem muitos recursos, dinheiro, recursos financeiros e humanos, mudança de cultura científica e legado científico. Aqui você pode colocar mudança de cultura na questão de paradigma e preocupação com a ciência aberta. Ou seja, é necessária uma mudança aqui. A questão do legado científico será o estado da arte na física de hadrons por várias décadas. Então, isso é para ter um novo acelerador pode demorar. Terceiro, tem espaço para todos, pessoal da teoria, da fenomenologia experimental. Então, é uma necessidade de dar um feedback agora para melhorar a plataforma e ver se está faltando alguma informação ou instrução. Então, todos são bem-vindos para colaborar, porque isso vai ser importante para o futuro. O conceito de Open Data pode ser aplicado em outras áreas. Daqui a gente coloca, por exemplo, como mostrei na área da educação, na área social, na área política. Eu fiz apenas pequenos comentários e apontamentos que podem ser aprofundados por outras pessoas. Seria um prazer assistir e ver isso em mais detalhes. Aqui eu toquei de maneira mais simples, já que o seminário era introdutório. Opa, aqui também colocar o agradecimento à instituição de fomento, no caso a FAPERJ, que deu a bolsa, apoiou o projeto. Então esse seminário ele foi fruto de estudos durante um projeto de pós-doutorado no CBPF, financiado pela FAPERJ. Em seguida, finalização dos agradecimentos, né? Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero ter introduzido bem o assunto, como disse, é um seminário de introdução. Para eventuais críticas e sugestões, está aqui o meu e-mail. Também um agradecimento especial para a professora Patrícia Rebelo Teles, por ela ter me estimulado e introduzido ao Open Data. Eu não tinha conhecimento, mesmo sendo um físico teórico de partículas, mas com esse estímulo eu tive a oportunidade de procurar aprender mais sobre o Open Data e trazer esse seminário para vocês. Fica aqui o meu abraço. Até a próxima, se Deus quiser, né?